Olá, olá, bem-vindas a mais um Mulheres Mix. Hoje, cenário novo, estamos muito contentes com o nosso novo cenário e o programa de hoje vai falar sobre ética, um assunto muito importante da gente estar conversando nesse momento que o nosso país está passando, até para a gente poder discutir a ética na nossa vida, nas nossas relações, pensar sobre isso. Paula, começa. A gente sabe que a ética surge na Grécia Antiga com os filósofos, né? A primeira vez que se começa a se falar sobre ética é com Platão e através de Sócrates, né? Com o surgimento das cidades-estados, que de alguma forma começa-se a haver uma necessidade de regulamentar ou ao menos falar sobre o comportamento dos indivíduos em grupo. E como está a ética hoje no Brasil? Falando disso. Olha, eu acho que está bem complicado, né? Eu acho que, na verdade, assim... A gente está enfrentando um problema ético generalizado. Na verdade, enquanto no Brasil os interesses individuais estiverem acima dos interesses coletivos, a gente não vai conseguir conhecer a ética do jeito que a gente gostaria de conhecer. O interesse individual, de alguma maneira, ele é acima um pouco do coletivo, mas ele não isola e ele não pode subir por cima do coletivo, esse é o ponto. Transgredir o coletivo. Mas eu acho interessante quando você coloca essa questão do coletivo, que é uma questão muito, não sei se é do Brasil, se são dos países em desenvolvimento, diferente dos países já desenvolvidos, porque essa coisa do coletivo neles é muito forte, né? Então você começa a pensar no seu bairro, aí você pensa na sua cidade, aí você pensa no seu estado, aí você pensa no seu país. É uma coisa muito natural. Essa é a questão. Eu acho que desde a criança não tem essa ideia do coletivo. A criança ela tem a ideia de tirar a nota no final do bimestre dela. Ela quer passar de ano, mas ela não quer saber, por exemplo, o que está sendo feito do lixo da escola. Então, assim, existem algumas escolas, mas Carla, são escolas elitistas, escolas de ponta. Essas escolas estão pensando isso. Mas a gente está falando do Brasil. O Brasil não tem jeito. O plano de governo do Brasil para a educação pública, não existe isso. Ao contrário, está se tirando filosofia, sociologia, quer dizer, todas as matérias que pensariam a ética ou que pensariam o coletivo estão sendo tiradas do currículo. Então a gente, na verdade, está andando para trás em qualquer construção de uma criança ser um cidadão mais consciente. O que é mais complicado para a gente no Brasil não é só que a gente não ensina. A gente que já aprendeu, porque a gente também já cresceu, a gente não pratica. Tudo bem, a gente pode não ter aprendido na escola, mas hoje a gente sabe todas essas coisas. A gente sabe como é que tem que ficar o lixo, a gente sabe quais são os deveres que a gente tem, a gente sabe o que é enganar as pessoas e não enganar. Nós sabemos, é muito básico, por isso que às vezes a gente complica relações botando problemas e sutilezas em alguma coisa que é mais simples. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, que eu acho que o conceito de empatia, ele ajuda muito para a gente pensar a questão da ética. Se você é empático com uma pessoa, né, e você entende o que aquela pessoa está passando, você naturalmente vai ter comportamentos que são éticos de acordo com que se colocando no lugar do outro. Eu acho que quando você não é ético justamente quando você não se coloca no lugar do outro e age por impulso ou age por maldade. Porque né? Você literalmente não tem ética, não você tem quer ética. realizar o seu objetivo, o seu desejo, seja ele em qualquer escala, seja ter mais dinheiro. Então não importa se o que você trabalha o que você ganha é resultado do que você trabalha. Você quer de verdade se aproveitar do lugar que você está para conseguir ganhar o máximo que você pode. Então é isso que um pouco tem acontecido no Brasil e eu diria um pouco no mundo. Acho que o Brasil é porque o Brasil tá demais, né? Tá demais com a corrupção. Mas ela não faz parte só do Código Brasileiro, nem é uma coisa que acontece só conosco, mas de uma maneira geral, esse é o maior problema que o mundo vive hoje, né? Mas é que eu acho que a ética, ela não faz distinção. E hoje,
quando você começa a fazer distinção, já não é uma coisa ética. Porque a ética é um código de conduta, digamos assim, de convivência na sociedade. Quando você faz qualquer coisa que você já está ali limitando o seu pensamento só para uma faixa, né, para uma fatia da sociedade, você não está sendo ético com as outras fatias todas. Então, o código de conduta ético, né, de uma empresa ou de coisa, ou da sociedade, ou de convivência, ele é uma coisa universal. Quando você começa, a ética tem a ver com educação, ou a ética tem a ver com honestidade. É mais simples a ética. Aí é muita loucura, ela é mais entendeu? Óbvia. Se uma coisa não te pertence, você não tira, né? Dali. A princípio você não tem por que não confrontar a verdade dos seus atos ao invés de ir mentindo e se escondendo. Parece mais difícil, mas é simples. É muito mais fácil. Quando o seu jogo é não jogar, é mais fácil do que quando você está em campo o tempo inteiro, mentindo, articulando, gasta-se uma energia muito maior. Porque assim, o que eu entendo é que a ética ela não serve a interesses individuais. Né? Ela é código comum. Ela é um código coletivo. Tem uma frase do Gandhi, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo. Essa é uma frase que é linda, assim, que eu acho que fecha muito bem isso que a gente está falando, né? Enquanto a gente está falando de ética para o outro, a gente tem que trazer sempre para a gente. Então, onde é que eu não estou me comportando ou não estou conseguindo atingir da melhor forma essa conduta de ética com o meu grupo, né? Porque se eu consigo, dentro da minha casa, ter um comportamento ético, isso vai se desdobrando. Então, assim, seja em você a transformação que você quer ver no mundo, né? Então é isso. O próximo Mulheres Mix a gente vai estar falando do quê? Rótulos. Rótulos ou dias dos namorados? Rótulos e dia dos namorados depois. Verdade, não. A gente vai estar falando primeiro sobre dia dos namorados. Nosso próximo Mulheres Mix é dia dos namorados. Depois vem rótulo. Então tá bom, até a próxima. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau.